Exposição e prevenção de respostas. O tratamento padrão ouro para o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como funciona, qual é a estrutura e trazer exemplos práticos da exposição e prevenção de respostas. Vamos lá? O objetivo do vídeo é dividir boas práticas em psicologia. O conteúdo apresentado não substitui psicoterapia. Caso você esteja enfrentando dificuldades, procure atendimento psicológico profissional. Na década de 70, pessoal, esses dois pesquisadores, o Lickerman e o Rachman, estavam estudando o comportamento, os sentimentos, as respostas emocionais de pessoas com obsessões e compulsões relacionadas a várias coisas, dentre elas, contaminação. E aí, eles fizeram uma porção de experimentos. Dentre eles, era a exposição de pessoas com TOC a situações aversivas, como, por exemplo, pessoas que tinham o TOC de contaminação. Eram expostas a situações que elas entendiam como sendo contagiosas ou sujas. E então, eles mediam as respostas emocionais, as respostas tanto obsessivas dos pensamentos intrusivos que invadiam a cabeça dessas pessoas, como também o impulso comportamental, de emitir algum tipo de compulsão para neutralizar aquela resposta emocional. E depois de alguns desses experimentos, eles chegaram no que talvez tenha sido o experimento mais importante para o delineamento da intervenção de exposição e prevenção de respostas. O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas que tinham TOC justamente de contaminação, pessoas que quando entravam em contato com algum tipo de objeto, seja lá qual for, né, isso é muito variável, mas que elas entendiam que era contagioso, eles mediram qual era a resposta emocional da pessoa e o que acontecia antes e depois dela emitir algum tipo de comportamento compulsivo para neutralizar aquela obsessão. Então, normalmente o que as pessoas faziam era higienizar as mãos. Eles mediam qual era a resposta emocional dela antes da exposição ao estímulo aversivo. Elas mediam a resposta emocional depois da exposição ao objeto e também depois da emissão do comportamento compulsivo, que era a higienização. E o que eles observavam é o que já se sabia. Existia um pico durante a exposição e, após a compulsão, havia a diminuição das respostas emocionais. Ok. E aí, chegou a segunda parte do experimento, que essa é a mais legal. Eles orientaram os participantes a, após a exposição ao estímulo aversivo, aquele objeto que elas entendiam que era contaminado, que era sujo, que tinha bactérias, de que elas não emitissem a resposta compulsiva. Ou seja, a pessoa seria exposta a esse estímulo contaminado e ela não poderia lavar as mãos, ela não poderia higienizar as mãos, seja lá de qual maneira ela fizesse. Ela simplesmente teria que esperar, e então os resultados dos efeitos seriam observados. O que se observou foi o seguinte: após cada uma das sessões de exposição em que a pessoa não lavava a mão, naturalmente, espontaneamente, aqueles pensamentos obsessivos e o impulso compulsivo de lavar as mãos naturalmente decaía. Ele diminuía, sem que a pessoa precisasse fazer nada. E isso foi feito sucessivas vezes. Então aí nós podemos ver no gráfico a sessão 1, a sessão 2, a sessão 3. O que eram essas sessões? Eram dias em que a pessoa ia até o laboratório e passava exatamente pelo mesmo procedimento. Ela era exposta a uma situação, a um objeto aversivo, e ela deveria simplesmente fazer nada, apenas responder depois a pergunta do pesquisador sobre o quão desconfortável aquela situação foi e o quão compelida a engajar em comportamento compulsivo ela se sentiu, e só isso, bastava. E o que se observou, pessoal, é que havia um efeito cumulativo dessas sucessivas exposições lá
dia após dia, sobre os sintomas globais do toque dessa pessoa. Como assim, Carlos? Um efeito sucessivo, acumulativo sobre os sintomas globais do toque dessa pessoa. É o seguinte, pessoal. Dia após dia, o que se observava era uma diminuição no desconforto base que essa pessoa sentia quando era exposta àquela situação aversiva, aquele objeto aversivo, e ela não emitia o comportamento. Então havia uma diminuição do desconforto emocional e também uma diminuição da necessidade, da urgência por se engajar em um comportamento compulsivo. Em termos práticos, é como se aquela pessoa ainda considerasse, em alguns momentos, ainda tivesse o pensamento de que determinado objeto era contaminado, mas o desconforto, a aflição emocional dela em estar em contato com aquele objeto diminuía, bem como a necessidade de lavar as mãos, bem como a necessidade de evitar aquela situação. Pessoal, isso demonstrou um grande avanço, isso foi muito importante. Somente pessoas com toque sabem como é aflitivo, como é desgastante ficar rodando em torno de rituais, de verificações, de evitações dia após dia. Então, isso foi um grande progresso dentro do tratamento para o toque. Algo bem interessante de se falar, pessoal, é de que a exposição e prevenção com resposta se baseia em um processo comportamental chamado habituação, que acontece quando uma pessoa acaba diminuindo a resposta de excitação dela frente a um estímulo estressor, frente a um estímulo excitador, após sucessivas exposições. Isso acontece naturalmente em várias situações na nossa vida. Por exemplo, talvez você já tenham tido a experiência de falar em público ou conheciam alguém que quando tinha que apresentar alguma coisa na frente da turma, ficava ali super ansioso, super nervoso. E o que se sabe? Quando uma pessoa se expõe a essa situação a primeira vez, existe uma tendência de que ela experimente algum certo nível de ansiedade, talvez ali uma sudorese, uma taquicardia. A partir do momento que essa pessoa passa a viver mais essa situação, ou seja, de que ela tem que fazer mais trabalhos em grupo ou mais apresentações no trabalho, naturalmente a sensação de ansiedade dessa pessoa vai diminuindo. É claro, para que essa diminuição ocorra, é importante que não exista nenhum tipo de episódio traumático, ou seja, de que ela não seja humilhada pelos colegas e que o chefe não dê uma bronca, um esculacho, um assédio moral na frente de todas essas pessoas. Então, a tendência é que, à medida que uma pessoa se expõe a uma situação que é um pouco aversiva e nada de ruim aconteça, essas reações emocionais vão abrandando naturalmente. Então, eu até coloquei aqui um exemplo meu. A primeira vez que eu fui fazer uma apresentação, eu estava ali super nervoso, meu coração parecia que ia sair pela boca, eu estava suando, mas a partir do momento que eu passei a vivenciar essa situação mais vezes, chegou em um ponto em que eu até esquecia que aquilo ali era angustiante para mim. É claro, existe ainda um certo nível de importância que eu dou a essas situações, né? Eu me preparo para isso, isso é importante, mas diferente do início, eu já não fico com o coração tão acelerado, eu não fico suando tanto. Então, pessoal, a exposição e prevenção de respostas se baseia no processo comportamental de habituação, que está aí em todo lugar. Vamos a um exemplo agora, pessoal, de uma situação em que uma pessoa é acometida por um toque de pensamento mágico. E aí é o seguinte, existe uma situação que essa pessoa está terminando de se arrumar para a faculdade e ela tem ali algum tipo de sensação, de pensamento de que ela precisa apagar as luzes na ordem certa, né? Ordem certa entre aspas, porque não existe essa sensação que ela tem, pensamento que ela tem. E junto disso, existe a crença, existe o pensamento de que se ela não o fizer, ou seja, se ela não apagar na ordem certa, ela vai mal na prova que ela tem naquele dia. Tá? E isso traz algum nível de desconforto, de aflição, afinal, todo mundo quer ir bem em uma prova na faculdade, e para neutralizar essa obsessão, ela engaja na compulsão, certo? Que é de apagar as luzes naquela ordem pré-determinada, daquela maneira que ela considera certa.
quando ela o faz, ela experimenta ali um alívio desse desconforto trazido pela obsessão momentaneamente. Aqui está a ilustração desse processo comportamental acontecendo. Então, quando ela apaga as luzes na ordem certa, ela tanto experimenta uma neutralização desse pensamento, dessa autorregra, do tipo, se eu não apagar na ordem certa, eu vou mal na prova, como também, pessoal, ela acaba não entrando em contato com a contingência prevista, que é a de apagar as luzes na ordem errada. Então é como se ela estivesse cumprindo aquele ritual que ela entende que vai ser determinante para que ela vá bem na prova. Só que nós sabemos que não existe essa relação contingente, não existe essa relação real entre você seguir um ritual de apagar as luzes e ir bem ou mal em uma prova. Essas duas coisas não têm relação. É muito mais importante saber se essa pessoa prestou atenção na aula, se essa pessoa estudou, certo? Então, quando ela vai bem na prova, isso ainda tem um porém, porque ela acaba associando o ir bem na prova ao ritual que ela fez. Então, a tendência é que a obediência dessa obsessão desconfortável aumente. É um comportamento tanto reforçado por um reforço negativo, que é a retirada da ameaça de não ir bem na prova, como também é o que a gente chama na análise do comportamento de comportamento supersticioso. Ela acaba associando o bom desempenho dela na prova ao ritual não contingente que ela fez antes da prova. Então é assim, pessoal, que o toque de pensamento mágico se perpetua. Então, nós já entramos em uma parte um pouco mais técnica da estrutura de um tratamento de exposição e prevenção de respostas. Como funcionam, como são as etapas, grosso modo. Compreendendo, é claro, que pode haver uma variação de acordo com o profissional ou de acordo com o caso que está sendo atendido. Em geral, existe uma psicoeducação sobre o funcionamento da exposição e prevenção de respostas. É feito ao paciente uma explicação do que ele pode esperar dessa intervenção, de como funciona. É dito para ele de que durante a intervenção é esperado, é natural que ele tenha um pico de angústia, de ansiedade quando ele se exponha àquela situação, mas que naturalmente esses sentimentos vão abrandar com a simples passagem do tempo. E se explica também que para que o tratamento funcione, é primordial que ele não engaje nas compulsões, que ele não faça o ritual. Por isso, é importante elaborar uma lista tanto das obsessões, como dos rituais e das evitações que essa pessoa faz. Realmente, pessoal, aqui é importante que nós esgotemos possibilidades. Então, sempre tentem fazer uma lista exaustiva. Algo importante de se saber é que o toque ele diminui de gravidade, mas raramente ele se extingue da vida de uma pessoa. Eu costumo falar que o toque é que nem um macaco. Ele pula de galho em galho. Uma hora ele está em um assunto, outra hora ele passa para outro assunto. Então é importante nós desenvolvermos esse senso de consciência, de autoconsciência dos nossos pacientes, para que eles possam identificar o que é uma obsessão e o que é uma compulsão. Isso faz parte da própria etapa de psicoeducação, em que nós vamos ajudá-lo a identificar o que são pensamentos obsessivos e o que são comportamentos compulsivos e qual é a sua função. Nós fazemos também, em alguns casos, uma hierarquia do nível de desconforto a determinadas obsessões que aquele paciente sente. E nós fazemos, pessoal, um delineamento da linha de base dos sintomas. Isso pode ser feito tanto com a escala SUDS, aquela que a gente avalia o nível de desconforto geral de um paciente de 0 a 10, como também através de algum tipo de escala ou de ferramenta homologada, validada. Nesse caso aqui, eu costumo usar a E-Box. Eu chamo assim, E-Box. A Yale Brown Obsessive Compulsive Disorder Scale. Ok. Nós vamos para a parte da programação dos exercícios de exposição de forma bem específica. Trarei exemplos daqui a pouco. Existirá a parte da exposição propriamente dita, que pode acontecer tanto na sessão como fora dela, tá? Então, pode ser que a exposição seja iniciada durante os horários de terapia, mas, em geral, sempre são programadas também exposições para fora do horário da consulta, ok?
e existirá também um registro, um autorregistro que o paciente fará sobre os seus próprios comportamentos, sentimentos e pensamentos obsessivos. Tudo isso fará parte do protocolo, do aparato de tratamento. E, é claro, por último, o monitoramento dos sintomas, do progresso, após feita o início da exposição com prevenção de respostas. O que se espera é que o nível de pensamentos obsessivos e de comportamentos obsessivos diminuam. É claro, a prevenção de respostas já pressupõe uma diminuição da compulsão. Então, o mais importante é observar se isso também vai incidir na diminuição do prejuízo que as compulsões e obsessões trazem para a vida daquela pessoa. E o que se observa, pessoal, é que, de fato, a prevenção das respostas acaba incidindo também na diminuição dos pensamentos intrusivos obsessivos. Isso é bem legal. Antes de nós continuarmos, eu peço gentilmente o seu reforço positivo na forma do seu curtir. E caso você tenha algum tipo de dificuldade ou precise de uma ajuda na formulação do seu tratamento para o TOC, entre em contato comigo. Eu terei o prazer de prestar uma supervisão para você. Agora, eu trarei alguns exemplos de registros de automonitoramento e planejamento de intervenção de exposição e prevenção de respostas. Aqui nós temos quase um diário em que o cliente, em que o paciente possa ser instruído a registrar quais são os comportamentos, quais são as situações em que ele manifesta comportamentos de TOC, tanto pensamentos obsessivos como comportamentos compulsivos. Então, existe ali uma atenção especial à descrição da situação e quais são os sintomas enfrentados. Nesse caso, a pessoa está trancando a porta para sair de casa e ela tem a obsessão de que a casa pode explodir. Então, ela acaba engajando em alguns comportamentos de verificação, que é a revisão das bocas do fogão, do forno de casa, de verificar se o registro do gás está aberto ou fechado. Em alguns casos também é comum que as pessoas tentem deixar algum tipo de saída de ar para caso exista algum nível de vazamento de gás, exista o escape, não o acúmulo. Costuma ser uma rotina de verificação realmente bem desgastante. Nós fazemos o acompanhamento do nível de intensidade desses sintomas, onde ali está classificado como grau 7, e qual foi o número de repetições dessa rotina de verificação. E também qual foi o prejuízo de tempo associado a esse comportamento. Agora, trouxe para vocês alguns exemplos de temas de TOC, pensamentos intrusivos, obsessões associadas e quais seriam proposta de exposições para cada um desses casos, junto com a prevenção de respostas associada. Para TOC de contaminação, em que a pessoa crê que adoecerá e, portanto, ela acaba evitando encostar em determinados objetos. A exposição é permanecer em contato, tocar nesses objetos, sem que ela engaje em comportamentos compulsivos de higienização. Para pessoas que têm toques relacionados à verificação, se a porta está aberta ou está fechada, a exposição é trancar as portas do carro, algo que naturalmente ela já faz, porém com a restrição de que ela só pode fazer isso uma vez e não vai verificar novamente. Para pessoas que têm pensamentos impróprios, o toque de pessoas que se imaginam cometendo algum tipo de crime, algum tipo de blasfêmia, normalmente nós propomos que essa pessoa entre em contato com algumas das situações gatilho para evocação dessa obsessão. Nesse caso, por exemplo, para uma pessoa que tem o medo de arremessar o bebê pela janela e ela acaba evitando ficar próxima do bebê, não pega o bebê no colo. Nós iremos sugerir que essa pessoa segure um bebê, uma criança, por um curto espaço de tempo para que ela possa começar a se habituar com essa sensação. E logo ela vai ver que, apesar dela ter essa imagem mental de jogando o bebê pela janela, isso é diferente do que acaba acontecendo e que o pensamento não tem todo esse poder sobre o comportamento, sobre a realidade, quanto algumas pessoas com toque acabam sentindo. E a prevenção de resposta é justamente a não evitação da criança, o não distanciamento do bebê, como também alguns comportamentos que nós podemos e temos que verificar
pelos quais ela acaba se tranquilizando quando tem esse pensamento obsessivo. Nesse caso aqui, eu sugeri de não fechar as janelas e não repelir a criança, não entregar a criança para a mãe. Para pessoas que têm toque de alinhamento, de simetria, e aí as regras são as mais diversas possíveis. Normalmente, pessoas que têm algum toque de alinhamento têm alguma regra sobre qual pode ser o desfecho associado caso elas não obedeçam especificamente aquela regra. Existem regras de morte, por exemplo, se eu não apagar a luz tantas vezes, ou se eu não colocar os objetos em determinada disposição na minha bancada, pode ser que o meu filho adoeça, pode ser que a minha mãe morra. E aí, a exposição nesses casos é fazer com que a pessoa simplesmente desorganize ou não alinhe esses objetos, com a atenção para que ela não acabe criando um novo padrão nessa desorganização, substituindo uma obsessão por outra. Então, a exposição nesse caso é simplesmente não obedecer essa regra, esse jeito certo de se fazer e aguardar. Aqui nós temos uma tabela para o monitoramento das exposições, em que constam as propostas de exposição, qual é a prevenção de resposta associada e as metas de frequência e duração das exposições. Uma coluna para feito, uma coluna para o registro das notas, das observações da pessoa, do cliente em torno daquela exposição e também uma avaliação quantitativa do desconforto vivenciado. Esse desconforto pode ser avaliado tanto em termos da aversividade da obsessão, como também da urgência por engajar no comportamento compulsivo. A tendência é sempre de que, com sucessivas exposições e prevenções de resposta, a urgência por engajar na compulsão diminua naturalmente. Voltando ao exemplo de mais cedo, e agora observando ele a partir da aplicação de uma exposição e prevenção de respostas. Então, a pessoa estaria terminando de se arrumar para a faculdade, ela teria aquele pensamento, aquela obsessão de que ela precisa apagar as luzes em uma ordem certa, porque senão ela iria mal na prova. E isso vai trazer um nível de desconforto, de aflição. Porém, a intervenção orienta de que ela não apague a luz novamente, de que ela não engaje em qualquer tipo de ritual associado ao padrão de apagar e acender as luzes e simplesmente vá fazer a prova. O que acaba acontecendo é de que existe sim o pico emocional de estresse, de angústia, quando ela tem a obsessão, mas quando ela vai de fato fazer a prova, caso ela tenha procedido com o estudo, caso ela tenha prestado atenção na aula, naturalmente é muito provável que ela consiga ir bem na prova. E ela consegue ir bem na prova não tendo obedecido a obsessão, não tendo obedecido a autorregra de que ela precisa apagar as luzes na ordem certa para que ela vá bem na prova. Quando ela apaga as luzes na ordem errada, estou brincando aqui, não existe uma ordem certa ou errada, mas quando ela contraria a obsessão, ela se expõe à contingência descrita pela autorregra dela. E aí ela tem a chance de descobrir que o desempenho dela na prova nada tem a ver com esse fenômeno. Portanto, ela acaba enfraquecendo o poder dessa autorregra. É um comportamento, então, reforçado tanto por reforço negativo como positivo, porque ela simplesmente vai fazer a prova e se sente mais tranquila, como também ela obtém uma boa nota. O nervosismo não atrapalha no desempenho dela na prova. As 4 regras de ouro da terapia de exposição e prevenção de rituais. Enfrente as coisas de que você tem medo tão frequentemente quanto possível. Se você perceber que está evitando algum objeto ou situação, enfrente-o. Se você sentir necessidade de fazer algum ritual para sentir-se melhor, faça esforço para não realizá-lo. Repita os passos 1, 2 e 3 o maior número de vezes pelo maior tempo possível. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima. Um abraço!